É uma alegria muito grande estar com você, ouvinte, participante do programa Tempo de Recomeçar. Hoje, dia 10 de junho de 2023, revivendo ainda as alegrias da festa de Corpus Christi. Que momento único, fantástico, abençoado nós vivemos em nossas paróquias. Para a meditação do Evangelho de hoje, que será Marcos, capítulo 12, versículo de 38 a 44, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crítica aos escribas. Ao ensinar, Jesus disse: cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas enquanto ostentam longas orações. Por isso, serão julgados com mais rigor. A oferta da viúva pobre. Jesus estava sentado em frente do cofre das ofertas e observava como a multidão punha dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam muito. Chegou então uma pobre viúva e deu 2 moedinhas. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositaram no cofre, pois todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, que palavra maravilhosa. Eu fico muito feliz quando esta leitura da viúva pobre nos é oferecida na liturgia. Então, nós separamos aqui 4 pontinhos para nós refletirmos. O ponto número 1 foi a observação que Jesus faz em relação aos escribas. Ele diz assim: eles gostam de gozar dos privilégios, porém, os privilégios que eles gostavam, que eles faziam questão, eram privilégios materiais. E nós cristãos que seguimos a lei de Jesus e tentamos viver segundo a sua maneira, nós sabemos que Jesus privilegia o alto, as coisas do alto, as coisas imateriais. E aqui os escribas totalmente contrário. Se preocupavam com a aparência física, se preocupavam de sentar nos primeiros lugares, ou seja, de serem homenageados. Era isso que eles gostavam. No ponto número 2, o próprio título diz assim: a oferta da viúva pobre. E nós sabemos que na época de Jesus, as crianças, as viúvas, eles
realmente eles eram marginalizados, tanto é que eles não eram somatizados entre os números das pessoas. Então, essa viúva, além de ser viúva, era pobre, não tinha bens materiais. Ela era totalmente desprovida materialmente. Mas o bacana nesta viúva, que ela oferta o seu tudo, ela ficou sem nada materialmente. E isso é um testemunho muito bonito para cada um de nós, porque nós percebemos aqui que esta viúva, ela era totalmente despojada. Ela 100% acreditava na providência divina. Então, ela acreditou que ela doando aquela oferta, aquele resto de míseras moedas, ela seria socorrida. Essa é a verdade. Ela já acreditava no que nós proclamamos hoje: Deus prover, Deus proverá, a sua misericórdia não nos faltará. Esta viúva já acreditava na providência divina. E o quarto ponto que nós não podemos deixar de observar era esse despojamento desta viúva, onde ela doa não simplesmente o que sobrava, o que não faria falta para ela, mas ela deu o seu tudo. E isso é muito bonito. Quantos irmãos nossos não têm coragem de doar o seu tempo? Ah, eu não tenho tempo sobrando. Não tenho tempo para visitar um enfermo. Não tem tempo, não tem dinheiro, não tem nada para oferecer. E nós sabemos que, como diz a música, não existe alguém tão pobre que não tenha nada a oferecer. Talvez eu não tenha bens materiais, dinheiro para ofertar, mas eu tenho o meu amor, eu tenho a minha voz, eu tenho palavras de encorajamento, palavras que edificam, e que às vezes, meus irmãos, o simples estar ao lado de alguém vale muito mais, talvez até, de saciar a sua fome material. Porque hoje é muito latente na nossa sociedade uma carência enorme de alguém simplesmente para ouvir. Alguns, vamos dizer, alguns talvez até interessados nisso, falam muito em pobreza material. Mas nós sabemos que existem muitos ricos materialmente, até milionários materialmente, que estão com depressão, que estão com síndrome do pânico, que até suicidaram já, de tanto desespero. Isso mostrando para nós que nós, seres humanos, dependemos de muita coisa, não só o bem material, mas nós dependemos de amor, de carinho, de companheirismo, necessitamos de fé, necessitamos de alguém que nos sustente em oração. Nós temos várias carências, e não só carência material, carência de alimentação, não é só isso. Nós, seres humanos, dependemos de muita coisa para estarmos equilibrados. Então, hoje, sábado, dia que homenageamos a Mãe de Jesus, a nossa mãe, a mãe daquele que foi totalmente
entregue ao outro. Tanto que teve coragem de dar totalmente a sua vida em resgate de muitos, principalmente em meu resgate. Então, nesse momento de silêncio e oração, coloquemos aqui aquelas pessoas ainda apegadas, ainda que não têm coragem de se doar, que ainda tem muito amor próprio, muito zelo próprio e não tem coragem de se doar. Então, sobre mim, sobre você, sobre nossos amigos, nossos irmãos enfermos, nossos irmãos solitários, venha a bênção de Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos acompanhe hoje e sempre. Amém.